Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre coincidência, correlação e causalidade. Coincidência, correlação e causalidade. O que é isso, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui um evento A e um evento B. Como é que eles se conectam? Será que existe alguma relação entre eles? E se existe, de que natureza é essa correlação? Né? Como que esses eventos estão ligados? Sobre isso que a gente vai falar. Então, se a gente vamos colocar aqui um gráficozinho, um gráfico qualitativo, em que a gente pode colocar o evento, os dados, né, as ocorrências do evento A e do evento B em perspectiva, e a gente vai preenchendo ele à medida em que a gente for progredindo na nossa conversa. No início eu tenho poucas observações. Eu observo sempre o A e o B. O A e o B. Poucas observações. Poucas observações, eu vou observar então, nessas poucas observações, um comportamento. E aí, com essas poucas observações, eu posso ter observar que aqueles poucos movimentos, eles apresentam uma coincidência. Coincidência. Acontecem de uma maneira aparentemente coordenada. E aí eu vou ter mais observações. Posso ter, né? Mais observações. E posso começar a perceber um padrão. É claro que isso daqui está ligado, essa quantidade está ligada à chamada significância estatística. Ou seja, não há uma quantidade de observações mínima para que eu possa estabelecer um padrão, né, 2 ou 3. E aí eu posso falar que existe entre eles uma correlação, que é uma observação matemática do acontecimento. Né? Então, a correlação é uma observação matemática. Eu digo que duas coisas são matematicamente correlacionadas se elas têm um alto índice de correlação entre as suas sequências. E eu posso dar correlação aplicando aqui a lógica, chegar a uma relação de causalidade. O que significa isso? Causalidade. Causalidade
é quando existe entre duas sequências correlacionadas alguma relação de causa e efeito de uma para outra. Se a gente for colocar isso no gráfico, então, se eu começo com poucos pontos, por exemplo, eu tenho um ponto aqui que eu observei, aqui no A e aqui no B, depois eu observei esse ponto aqui, depois um pontinho aqui. Isso aqui é coincidência. Mas aquilo ali pode me chamar a atenção. E eu faço mais observações e eu começo a ter algum comportamento assim. Das minhas observações, eu vou anotando, começo a ter um comportamento que vai começar a me indicar uma correlação entre os dois conjuntos. Eu posso, por exemplo, fazer aqui uma reta, um polinômio, um processo chamado fitting, em que eu consigo estabelecer que B é função de A em algum grau. Vou botar em algum grau. Esse grau é o coeficiente de correlação, que é entre 0 e 100%. Quanto mais próximo de 100%, mais matematicamente correlacionados por esta função estão os conjuntos A e B. E se eu consigo estabelecer entre eles alguma razão, existe razão para que A leve a B ou B leve a A? Se a resposta for sim, eu posso ter uma tese de causalidade, ou seja, que existe uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis. Vamos analisar alguns cenários, né? Primeiro cenário aqui, já que a gente já estabeleceu o que é cada coisa, é se existe coincidência Então, temos a coincidência, mas não temos a correlação. Olha, aconteceu comigo, aconteceu com meu vizinho, com meus amigos e tal, mas não há correlação. Então, isso aqui fica no campo da observação ou da crença pessoal, sem julgamento de valor. Isso não pode passar de uma crença pessoal. Às vezes, crenças pessoais são importantes, mas é preciso honestidade para dizer, olha, eu observo isso, mas eu não tenho ainda uma pesquisa que me indique correlação. Mas eu observei com meu tio, com meu filho. Ok, é uma crença, uma hipótese, digamos assim, pessoal. Você pode ter a correlação e não ter a causalidade. Tem correlação matemática, né? Como você vê aqui, ele tem correlação, mas ele não demonstra ou não passa em nenhum critério de causalidade. Quando isso acontece, isso é chamado correlação espúria. Um livro só sobre isso,
Ele mostra centenas de correlações espúrias, algumas muito engraçadas, o número de aparições de um determinado ator contra o número de suicídios num determinado estado, correlação matemática altíssima, mas obviamente não tem nenhuma relação de causalidade entre as coisas. Aliás, em 2005 teve um pesquisador que criou uma religião chamada pastafarianismo, baseada em uma correlação espúria. Ele dizia que para reverter o aquecimento global era preciso voltar a aumentar o número de piratas na Somália, porque ele fez uma relação matemática e realmente a queda do número de piratas na Somália ela coincide com o aumento da temperatura do planeta, né? Então, dos oceanos e tal. Então, ele disse, olha, temos que aumentar de volta o número de piratas para que a gente volte a um estado melhor em termos de aquecimento global. Claro que era uma provocação, né? Mas ele demonstra aqui uma correlação espúria. Agora a gente tem mais dois casos aqui que são bem interessantes. Por exemplo, imagine que alguém queira demonstrar uma causalidade. Isso é o caso mais comum, tá? As pessoas querendo demonstrar causalidade. E às vezes recorrem à correlação. Aí você tem a causalidade sendo questionada, né? Não se sabe se tem causalidade ou não. Desse cenário aqui. Causalidade está sendo questionada, está sendo vendida, né? Não existe correlação matemática daquela hipótese. Mesmo assim, reforça-se a causalidade. E também não existe coincidência, ou seja, não existe a observação pessoal, só a informação. Isso aqui é o chamado fake news. Fake news. Vende-se uma causalidade. Olha, isso é por causa daquilo e tal. Quando você vai ver a correlação matemática entre as coisas, ela não existe. Se pegar casos passados, se pegar o histórico daqueles acontecimentos ou daquelas pessoas aqui, não demonstra correlação matemática. E não há coincidência, você não observa aquilo no teu dia a dia. Então é uma notícia, você está recebendo uma notícia que não tem base na matemática. Então, realmente é um fake news. E aqui o quarto caso, para a gente firmar bem os conceitos, né? Também estamos tentando ver aí a venda de causalidade. Não tem correlação matemática, mas tem coincidência. Esse é perigoso. Digamos assim, tem coincidência, é um fake news feito propositadamente para encontrar algum eco na vivência das pessoas. Então, isso dentro da literatura chama-se confirmation bias, ou viés de confirmação. Então, quem é que pode interpretar essas situações? Inteligências artificiais, por exemplo, que tenham acesso aos seus dados pessoais de vivências. É perfeitamente possível selecionar ideias que queiram demonstrar causalidade, ou seja, ligação entre fatos, que se a gente coloca na perspectiva da correlação matemática, não existe essa correlação matemática, esses fatos são não correlacionados, historicamente são não correlacionados, mas eles têm uma coincidência na vivência pessoal daquele grupo, daquela pessoa, daquele perfil. Né? Então isso aí é muito usado como técnica de indução de propaganda em diversos sistemas e redes
etc. Isso a gente precisa ficar muito atento nisso aqui. A pergunta é, sempre que venderem causalidade, existe correlação? Tem que buscar correlação. Porque se uma coisa é verdadeira, para ter causalidade tem que ter correlação matemática. O contrário não é verdade. Eu posso ter correlação e não ter causalidade. Ó, é correlação espúria. Uma coisa que eu observo não necessariamente tem correlação. A minha observação é uma. Para eu ter correlação, eu preciso ter uma quantidade significativa de observações. Não basta uma. A experiência pessoal, ela é valiosa como experiência pessoal, mas ela, do ponto de vista matemático, de significância estatística, a importância dela é pouca. Então é importante a gente ter as ideias de coincidência, correlação e causalidade, entender os cenários em que eu posso ter uma e não ter outra, e não me deixar enganar ou não me deixar manipular por conta da confusão entre esses conceitos. Para o gestor, isso é especialmente importante, porque a sua conduta como gestor está ligada diretamente às suas capacidades de buscar correlações e causalidades entre as coisas, sustentadas por uma análise matemática e uma análise lógica. Aqui é uma análise matemática, aqui é uma análise lógica. É muito importante porque a sua equipe sempre vai fazer essas perguntas. Muito obrigado e até a próxima.